noite. A paz de Cristo para a igreja. Bom, eu sou tímida demais. Sou professora. Na minha sala, se você me ver, você não vai me reconhecer. Mas aqui, eu já estou tremendo. Mas, vamos lá. Nós vamos estar dando sequência ao tema família. E nós vamos estar lendo em Ruth, capítulo 1, versículo 16. O tema dessa noite é amor e fidelidade geram famílias saudáveis. Eu estou lendo na versão viva. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a família de Noemi. E vamos ler. Há muito tempo, quando Israel era dirigido pelos juízes, um homem chamado Elimeleque, que morava em Belém de Judá, abandonou o país por causa da fome, indo morar na terra de Moabe. Levou consigo a esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilom. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu. Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 rapazes, Malom e Quilom, casaram-se com moças de Moabe, chamadas Ruth e Orfa, e ficaram juntos por mais ou menos 10 anos. Depois disso, os 2 rapazes também morreram e Noemi ficou completamente só, sem marido e sem filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela. Porém, quando já estavam caminhando para voltar a Israel, Noemi disse às suas noras: porque vocês não voltam para a casa de seus pais, em vez de ir embora comigo. Eu desejo sinceramente que Deus recompense vocês 2 por terem sido fiéis a seus maridos e a mim. E também dê a vocês outro casamento muito feliz. Noemi beijou as 2 noras e as 3 começaram a chorar, cheia de tristeza. Mas as 2 jovens disseram: não, queremos ir com a senhora, viver junto com o seu povo. Noemi respondeu: para vocês vale mais a pena voltar para o seu povo. Eu não tenho filhos mais novos que poderiam vir a ser seus maridos no futuro. Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter marido. E mesmo se eu tivesse marido e tivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem. Não, é claro que não, minhas filhas. Ah, como meu coração dói, porque o Senhor castigou de tal maneira que também feriu vocês. Choraram juntas mais uma vez e Orfa despediu da sogra com um beijo, voltando para a casa da sua família. Ruth, porém, insistiu ficar junto com Noemi. Pense bem, disse Noemi a ela. Sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Você deveria fazer a mesma coisa. Mas Ruth respondeu: não insista para que eu a abandone, pois quero ir aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus.
A gente vai ver nessa história um ato de fidelidade. Ruth é totalmente fiel a Noemi. E quando foi passado o tema e o capítulo, eu fiquei me perguntando que lição eu tiraria dessa história. Porque toda vez que a palavra é ministrada através de alguém, é primeiro para si e depois para a igreja. E eu fiquei, Senhor, o que tu quer falar comigo através dessa palavra? E o Senhor foi ministrando ao meu coração que essa palavra estava falando sobre propósito. E eu fiquei durante um tempo pensando sobre isso. E você vai para a história e vê que Elimeleque resolve ir para um lugar totalmente contra o padrão. E aí eu pensei assim, como Deus age dessa forma? E aí Deus foi falando comigo que muitas das vezes a gente acha que certo caminho, porque está bonito, porque está florido, é aquele que o Senhor escolheu. Mas eu já ouvi alguém falando que ele foi um pai irresponsável, que ele foi um marido inconsequente, mas eu não consegui enxergar dessa forma. Eu enxerguei como um propósito. Vai para um lugar onde o nome do Senhor não é exaltado, onde o nome do Senhor não é reconhecido como o Deus Todo-Poderoso. E lá o Senhor tem um propósito. E o Senhor falou para mim assim: muitas das vezes o meu propósito vai te fazer chorar. E é difícil, porque como Noemi vai para lá fugindo da fome, ela não passa fome lá em Belém, mas ela perde os filhos lá em Moabe. Ela fica viúva lá em Moabe. E aí a gente olha assim de primeira e fala assim: meu Deus, desestruturou tudo. Mas eu costumo dizer que Deus, quando Ele tem um propósito, você já viu quando entra água na sua casa? Você tem que arrastar os móveis para limpar. Você não pode varrer simplesmente e pronto, não. Você vai ter que arrastar os móveis, vai ter que limpar, varrer, passar pano, jogar cloro muitas das vezes. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Quando Ele precisa fazer alguma coisa através da minha vida e da sua vida, Ele às vezes tira as coisas do lugar, sim. E a gente chora, sim. E com Noemi não foi diferente. E aí, lembra de Abraão? Simplesmente ele ouve o Senhor falar: sai da tua terra. Se Noemi soubesse
que lá ela iria ficar viúva e que ela perderia os filhos também, certamente ela não iria. Porque Deus nem sempre vai falar para nós os detalhes do caminho. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Eu casei com meu digníssimo, mas antes de casar, ele levava uma vida meio complicada. E ele acreditava em outros deuses. E aí eu casei com ele, depois dele convertido. Mas, sinceramente, o Senhor não falou para mim o que eu iria passar. Porque se ele tivesse falado, talvez eu teria dado ré. Talvez eu teria falado, Senhor, não, assim não. Ele é muito complicado. Ele veio do espiritismo e por conta disso passamos muitas situações. Mas se Deus tivesse falado os detalhes, talvez eu não teria ido por esse caminho. Talvez a sua casa esteja desarrumada, os móveis estejam fora do lugar, a sua vida esteja totalmente ao contrário daquilo que talvez você pense que seja o plano do Senhor. Ah, mas eu tenho um chamado para louvar. E nesse momento eu não faço nada, porque a minha casa está desarrumada. Ah, mas eu tenho um chamado para a palavra, mas nesse momento nem a Bíblia eu consigo ler, porque a minha casa está desarrumada. E aí o Senhor fala para nós nessa noite, não importa como esteja, o propósito é meu. Quem dá a direção sou eu. E às vezes a gente quer ficar procurando atalhos para resolver questões que só Ele pode. E quando o Senhor fala para Abraão sair, que ele daria, Abraão não duvidou, embora tivesse até motivos para duvidar. Porque é muito difícil a gente ouvir, vai, e a gente ir sem olhar para trás. Somos humanos. E ele foi. Mas ele viu o agir do Senhor. Mas não foi por isso que o Senhor mandou, e não por isso ele deixou de passar as provações. Então, ainda que o Senhor esteja enviando, as provações virão. Agora, não é porque a minha casa está sendo provada que a minha família não é saudável. Às vezes a gente olha e fala assim, a minha família está destruída. Por quê? Ah, porque o meu marido não é crente. Ah, porque o meu filho está desviado. Não, a sua família é do Senhor. E ela é saudável sim, porque tribulação não quer dizer que a sua família não seja saudável. Muito pelo contrário, tribulação quer dizer que a sua família está sendo encaixada no querer do Senhor. E às vezes a gente olha para a tribulação como se fosse algo tão ruim. Eu costumo dizer que
Não que eu seja super girl, mas eu costumo dizer que se a gente conseguir ver alguma coisa positiva na tribulação, a gente passa por ela mais forte. Se Noemi tivesse olhando por esse ângulo, talvez ela entendesse que aquilo tinha um propósito. Quando ela chega lá na cidade, ela fala que agora o nome dela não é mais Noemi, agora é Mara, porque ela estava angustiada. Se fosse hoje, nós diríamos que Noemi estava numa profunda depressão, porque não é fácil perder o marido, depois perder os filhos e ter que voltar sem nada. Eu diria que Noemi estava passando por uma depressão. Isso acontece comigo, acontece com você, porque a tribulação muitas das vezes ela vem e ela tira o nosso chão. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos sobre a potente mão do Eterno. O pastor falou aqui que nada vem além do que possamos suportar, e a Bíblia fala isso. Então, essa tempestade que veio na família de Noemi, na casa de Noemi, lá na frente a gente vai ver que a Noemi fica mais forte, porque quando ela aconselha a Ruth, a forma que ela tinha que agir, ela já está uma mulher mais forte. Ela já está assim, não, estou vendo uma luz no fim do túnel. E é exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos. Que nós conseguimos, nós precisamos entender que lá na frente, se hoje eu não consigo ver lá na frente, anda mais um pouquinho, que Ele vai te mostrar que Ele é contigo. Eu me lembro da passagem dos 10 leprosos. Eles foram curados e o Senhor manda que eles se apresentem ao sacerdote. E no momento que eles vão caminhando, eles se olham e eles ainda estão leprosos. Mas quando eles vão caminhando, a cura vai chegando. E a nossa família não pode parar de caminhar. Porque é na nossa caminhada que nós vamos ver a nossa vitória. E essa semana eu, conversando com Deus sobre algo particular meu, eu vi algo na minha casa e eu tirei foto e mandei para Davino. E falei, olha, Davino, olha aqui o que eu achei. E na mesma hora o Senhor falou para mim assim, o que é isso? Isso para mim não é nada, é só um detalhe. E eu imediatamente falei, é verdade, Senhor. Então eu preciso descansar. Mas como é difícil descansar em meio à tempestade. Eu fico imaginando o povo de Israel andando no deserto e aquela areia fininha ofuscando a visão deles.
E eles falando para Moisés: olha, Moisés, lá era melhor, a gente tinha cebola. Porque eles estavam com a visão ofuscada. E é assim que a tempestade nos deixa. Ela nos deixa com a tempestade, com os olhos ofuscados, sem a gente conseguir enxergar aquilo que Deus tem para fazer. E aí a gente fica tirando foto, olhando e falando assim para a foto: Senhor, e agora? Eu estou falando de mim. E aí eu não sei se a sua casa está em tempestade ou se é só um ventinho. Mas eu aprendi uma coisa. Um dia uma tempestade bateu lá na minha porta muito forte. E eu aprendi que joelho e oração resolve tudo. Talvez é o que esteja faltando para nós. Eu digo para nós porque às vezes eu me pego dessa forma, sem tempo, correndo para lá e para cá. Quando na verdade a exclusividade precisa ser essa: oração, jejum, palavra. E aí a gente se pega na adversidade e esquece que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Eu ouvi e vi algumas famílias passando por adversidades, e às vezes elas falavam assim: ah, não dá mais, cansei, acabou. E de repente, quando a gente começava a orar, começava a caminhar juntos, as coisas iam clareando, e elas olhavam para trás e falavam assim: caramba, eu realmente passei por isso. Passou. Mas é que no momento que que nós permitimos que o Senhor clareie os nossos olhos, a gente consegue ver as coisas da forma que elas precisam ser vistas. Deus, ele não está preocupado com a minha inteligência, com a minha graduação, com o meu cargo, com a minha posição. Não, Deus, ele não está preocupado com isso. Deus, ele está preocupado com aquilo que eu carrego aqui dentro. E se aquilo que eu carrego aqui dentro diz respeito sobre ele, acabou. Não importa quem você é. Quem sou eu na fila do pão? A gente ouve aí, né? Você é um servo aprovado e guardado. Então não duvide disso. Aí a gente vai ver realmente que Deus não está preocupado com isso. Porque Ruth, a moabita, vai entrar lá na genealogia de Jesus. Raabe, a prostituta, vai fazer parte da família de Davi. E se Deus estivesse preocupado com etnia, com nomenclatura, isso não estaria aqui.
Mas Deus, Ele não está preocupado com isso. Então, nós devemos nos posicionarmos como valente, como servos que somos, para ser aprovado. A Bíblia vai dizer isso. Nós precisamos ser aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então, a minha posição não quer dizer nada. Eu fiquei nervosa para vir aqui. E o pastor falou para mim assim, é só os 2, não sei, mas não. A perna está tremendo. E eu entendi o pastor Davi, que ele falou que a primeira vez que ele veio ministrar, ele ficou nervoso. Mas não é nervoso por não saber falar. É nervoso pela responsabilidade. Porque o que eu falo aqui, eu preciso viver. E é uma responsabilidade muito grande. Você falar aquilo que você não vive. E eu falo sempre para o Senhor, Senhor, me ajuda. Porque falar o que você não vive é muito sério. Não dá para mentir na presença do Eterno. E Ele está aqui. Eu não estou falando para pessoas somente. Eu estou falando para Ele, por Ele, para Ele. Então eu preciso sim ter temor, porque o dia que isso acabar, acabou o temor. O dia que o tremor acabar, a barriga não... Deu dor de barriga e tudo hoje. Eu falei, Senhor, lembrei do Márcio. Eu falei, Senhor, me guarda. E eu quero te dizer nessa noite que a sua família, ela é uma bênção. E ela não vai perecer. A gente tem dificuldade, muitas das vezes, de compartilhar as nossas dificuldades. E aí a gente posa de perfeitos. A foto do Instagram é perfeita. E a gente tem dificuldade de compartilhar isso. A gente tem dificuldade de chegar no gabinete, muitas das vezes abrir o verbo e falar, olha, tá ruim, tá difícil. E a gente prefere ficar empurrando. Mas o Senhor fala para nós nessa noite, se coloque de pé, porque a sua família não vai perecer. Se coloque de pé, porque o meu nome vai ser glorificado na sua casa. Eu tenho um filho que nasceu, cresceu, escola dominical, e hoje está passeando. Eu costumo dizer que é fora do jardim. Mas eu tenho convicção de que a minha casa vai ser alcançada. Talvez você esteja passando algo parecido. E o Senhor está falando para nós, eu vou alcançar. Não importa como, mas eu vou. E talvez, nesse período, a gente queira fraquejar, achar que está difícil. Mas o Senhor fala para nós, caminha mais um pouquinho.
porque eu sou o Deus do impossível. Lázaro estava lá 4 dias. E a irmã dele falou: poxa, Jesus, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe o que a história de Lázaro traz para nós? Que o tempo é dele. Que não adianta amigos, não adianta dinheiro, não adianta posição, não adianta nada. É Ele. E muitas das vezes nós quase perdemos a batalha por não acreditarmos de que Ele pode todas as coisas. Sabe por quê? Porque a gente pensa como a irmã de Lázaro: se o Senhor estivesse aqui, isso não estaria acontecendo. Só que lá, no barco, os discípulos disseram que ele estava dormindo e a água entrou. Sabe o que eu aprendo? Que ainda que o Senhor esteja no barco, a água vai entrar, mas não vai te afogar. Ou seja, tribulação chega na casa do pastor, na casa do diácono, na casa do líder de missões, na casa do líder da família, na casa do líder do louvor, para provar que ainda que ele esteja no barco, a água vai entrar, o vento vai soprar, mas nós não vamos perecer. Porque Ele está no nosso barco. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu vou fazer algo que o Senhor me conduziu a fazer. Eu quero fazer um ato, sabe, profético para a nossa casa. Eu não sei que direção é a tua casa, eu sei a minha. E eu quero que você levante a mão lá em direção à sua casa. Se lá na sua casa está entrando água no teu barco, confie. Se lá na tua casa talvez está faltando algo financeiro, confie. Se a enfermidade chegou, confie. Nós temos um eterno no nosso barco. E onde Ele está, algo novo acontece. Onde Ele está, nada é impossível. Vamos orar? Mas eu quero que você fale aí com o Senhor aquilo que está te incomodando lá na tua casa. Aquilo que a tua família precisa para vencer. Oh Deus, Senhor, nós te louvamos pela tua presença em nosso meio. Ah, Deus, nós queremos te apresentar a nossa casa. Senhor, tu conhece como cada um adentrou nesse lugar. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada família aqui. Deus, eu sei a minha, mas tu sabes, Senhor, a de cada um. E eu quero te pedir, Senhor, visita a nossa casa. Senhor, se tiver alguma coisa fora do lugar, Senhor, nos ajude, ó Deus. Ah, Senhor, se for enfermidade,
Tu é o Deus da saúde, Tu é o médico dos médicos. Senhor, se for desemprego, Tu é a porta. Ah, Senhor, toma, Senhor, os nossos casamentos nas Tuas mãos. Visita, Senhor, cada casal, Senhor, nessa noite. Senhor, aquele que está, Senhor, na internet, que pensa, Senhor, que está abandonado, que pensa, Senhor, que não tem mais jeito. Oh, Senhor, eu te peço, visita. Senhor, mostra, ó Deus, aquilo que ele não consegue ver, porque a tempestade ofuscou a visão dele. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, as nossas mãos estão erguidas, ó Pai, Senhor, em direção à nossa casa, porque nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua ação. Ah, Senhor, nessa noite eu quero Te pedir, Senhor, mostra para nós, ó Deus, dá um sinal para nós. Oh Deus, resolve as causas, Senhor, dos meus irmãos. Senhor, que essa noite, ó Deus, nós venhamos chegar na nossa casa e sentir algo diferente, ó Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, porque eu creio no Teu agir. Senhor, porque nós não estamos levantando as nossas mãos, nós não estamos levantando a nossa voz para um Deus morto, mas nós estamos erguendo as nossas mãos, Senhor, para um Deus que pode tudo. É o mesmo que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que morreu na cruz e que ressuscitou o terceiro dia. Ah, Senhor, muito obrigada, porque nós cremos na Tua boa mão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.